informação que nós tivemos é que hoje nos passou assim, uma onda, né? Várias ondas acabam jogando água pedestres, né? Então, pessoal, vamos começar. Se chegar mais alguém, a gente vai autorizando aqui. O áudio está tranquilo? Tranquilo. Então, tá jóia. Sejam todos bem-vindos, né? A última aula da nossa jornada de aprovação aqui, quem não conseguiu acompanhar os outros dias, estão todas gravadas, viu? É só passar um e-mail do Gmail que a gente consegue compartilhar, porque fica muito grande, né, a gravação. E então, só passar um Gmail que a gente vai estar compartilhando para vocês. E depois a gente vai até fazer os cortes, né, e tentar compartilhar de uma forma compactada. Hoje, pessoal, nós vamos fazer o fechamento, né, dos conteúdos, e eu preciso, né, nós vamos marcar para quarta-feira que vem tira dúvida, tá? Uma mentoria só de tirar dúvida, não vai ter apresentação, vai ser mais interativa mesmo, então quarta-feira que vem, e eu acredito que todas as quartas a gente vai ter esse encontro de tira dúvida ou de conteúdo, né? Vocês podem comentar no grupo, se quer outro dia, para a gente ir ajustando aí dentro da disponibilidade de cada um, tá? E dentro da minha também, mas eu preciso atender vocês e eu quero estar aqui até a aprovação. Nós vamos ir junto nessa jornada, tá? Então, vamos tirar o máximo de dúvidas e o máximo de proveito possível, porque, como eu já falei nos outros dias, né, nós somos o que Deus nos fez para ser, e nós somos mais do que vencedores. Não vai ser uma provinha que vai paralisar vocês, não, tá? Isso é profético, isso é bíblico, isso é real. Então, vamos estudar, vamos fazer a nossa parte, que Deus vai fazer a dele, tá? Então, vamos lá. Hoje nós vamos tratar de mecânica, tá? Quem nunca participou, está participando hoje pelo primeiro dia, qualquer momento pode só desativar o microfone, tá? Clicar em cima do microfone aí e falar ou levantar a mão, né? Sinalizar, qualquer dúvida pode interromper, a aula é para ser interativa mesmo, viu, gente? Por isso, é um modelo de reunião. Então, vamos lá. Mecânica. Muita gente tem medo de mecânica na prova, mas lembra lá do primeiro dia que eu falei a proporção das aulas, né? E dentro dessa proporção das aulas é a proporção das questões na prova. Só que a gente não pode ir sem saber nada de um conteúdo. Eu não vou estudar mecânica não, porque cai pouco. Justo aquele pouco, já pensou, tirar 20 é horrível, né? Então, aquele pouquinho ali a gente pode tentar salvar nessas duas questõezinhas que caem em média de mecânica. E até para o dia a dia. Pessoal, mecânica é de suma importância, porque a gente trata muito de manutenção, né? Então, você vai levar o seu carro na oficina, chega lá, você não entende nada. A pessoa te passa a perna facilmente, né? Então, vamos tentar entender pelo menos o básico do básico aqui, porque para a prova e para a vida é importante, mas não é bicho de 7 cabeças, viu, pessoal? O carro, ele é dividido em sistemas, igual o corpo da gente. Então, eu tenho o sistema elétrico, o sistema de transmissão, o sistema de suspensão, o sistema de arrefecimento, o sistema de freios, o sistema de direção. Então, são vários sistemas, e cada sistema tem uma função e as suas peças, tá? Então, nós vamos entender isso daí. O que é que cada um faz. E tem a carroceria também, né, gente? Que também tem importância. Gente, os indicadores do painel são de extrema importância até para quem está fazendo aula de rua. Quando vocês chegarem na aula de rua, vocês vão lembrar, tá? Por quê? Porque se eu não leio o painel do carro, eu vou ter muita dificuldade no momento da avaliação. Um exemplo disso é o chamado freio de estacionamento, tá? O freio de mão, que agora vocês não vão falar freio de mão mais. O freio de estacionamento, ele acusa no painel que ele está acionado. E quantos alunos a gente não vê arrancando o carro no momento do exame com o freio de mão puxado? Eu não vi. Não viu porque você não olhou para o painel, né? Se você olhar para o painel, você vai ver. Então, lembrando lá da norma de circulação e conduta, é dever de todo condutor verificar se existe combustível até o final do trajeto. E onde que eu encontro essa informação? No painel do carro.
Então, primeira coisa, liguei o carro, lembrando que a chave, viu, gente, ela tem 2 estágios. O primeiro estágio, ele liga todo o sistema elétrico do carro. E o segundo estágio, o segundo clique, ele já vai ligar a ignição do carro, o funcionamento do carro. Então, muito cuidado aos novos alunos aí, quando vocês chegarem na aula de direção, vira o carro e sinta esses 2 estágios. Não precisa virar a chave toda e ficar segurando, tá? Você vai sentir os 2 estágios e vai soltar a chave e o carro vai funcionar. Se não funcionar, está com problema na bateria. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, vamos lá. O que eu leio no meu painel do carro? A maioria são dessa forma, viu, gente? A maioria não tem esse desenho, mas vai ter, tem na resolução que tem que ter essas instruções no painel. Então, eu tenho que ter temperatura do motor, nível de combustível, indicador de direção. O que é o indicador de direção? A seta. Se a seta está ligada para um lado, vai piscar aquela setinha para aquele lado na tela. Isso é um indicador de direção, luzes de direção, né, as setas. Farol alto é uma luz azul. E por ser azul, por ser diferente, o Detran gosta muito de cobrar. Lembra que eu falei? O Detran gosta de coisa diferente. Então, farol alto, freio de estacionamento, adora cair na prova nas questões de mecânica, tá? Velocímetro, que indica a velocidade que o carro está transitando. O odômetro é a quilometragem que o carro percorreu. Tem o odômetro total e o odômetro parcial. O que é o odômetro parcial? Você vai apertar esse zerador de odômetro e ele vai zerar aquele odômetro parcial. Eu vou daqui a São Pedro e vou verificar quantos km vai dar. Então, aperto ali, quando chegar lá, já vai estar marcando a quilometragem que eu percorri desde que eu zerei o odômetro parcial. Botão de alerta, normalmente esse botão de alerta, do pisca-alerta, ele fica no meio do painel, para ficar mais fácil do motorista no momento de imobilização, no momento de parada, ou algum risco na estrada, ele consiga pressionar ele mais facilmente. Aí nós temos o relógio, luzes diversas, que nós vamos ver no próximo slide, o que significa cada uma. E o tacômetro. O que é o tacômetro, pessoal? O tacômetro também é chamado de conta-giro. O que é esse conta-giro? O motor, ele funciona em giro. Então, se ele está trabalhando, né? Você está vendo que tem uma marcação em vermelho, acima de 40, né? RPM, esse motor, 4.000, né? Se a gente falasse vezes 100, vai ser 4.000. Se ele rodar acima disso, ele está gastando combustível sem necessidade. O motor está girando, né? Seria como se o motor estivesse cantando. Você já viram um carro andando de primeira marcha? Como que ele não faz? Ele faz... Aí o contagiro está lá em cima. Ele está girando muito e está gerando pouca energia lá no final. Então, isso gera um consumo de combustível muito alto. Qual seria, né, o ideal de andar com esse ponteiro do tacômetro? Depende do carro, mas na maioria dos carros é de entre 2.500 a 3.000 giros do motor. Passou de 3.000 giros, alguns carros até 3.500 andam sem cantar, tá? Andam sem fazer zoeira. Às vezes você está de segunda, mas você está acelerando muito, né? Então, essa aceleração está desnecessária, e quem conta isso para a gente é o tacômetro. Por isso que a gente fala assim, eu passo marcha no tempo, tá? É porque observa o giro do motor, e no tempo certo vai lá, e até mesmo o som, porque o giro do motor ele tem som, então observa isso e consegue passar marcha no tempo, tá, gente? E as luzes diversas, nós vamos ver aqui, cada uma delas, que gosta bem de cair na prova, viu, gente? Algumas caem mais, como eu falei, igual, né, o freio de estacionamento, aqui tá só freio, mas é freio de estacionamento, tá? Essa exclamação aí. Então, nós temos a luz de combustível, farol alto, gosta muito de cair, luzes de direção, alerta, óleo do motor. Aí, na prova cai assim, acendeu a luz de óleo do motor. O que devo fazer? Toda luz que acende no painel, ela está te informando alguma coisa. E, principalmente, as que são ligadas, né, no tempo de vida útil do motor, que nós vamos ver mais para frente. Acendeu a luz do óleo, eu devo parar o meu veículo, observar a temperatura também, que normalmente acende junto, tá? Se tiver com a temperatura alta, eu paro o meu carro, não transito ele e observo o funcionamento dele. O ideal é chamar um mecânico.
Na maioria das vezes, a prova está querendo saber se você sabe que tem que dar manutenção. O que é uma luz, se é uma luz importante ou não. Luzes do farolete, para quem não sabe, farolete também é chamado de luz de posição, tá? São aquelas luzes que ficam na extremidade do carro e elas mostram a posição do carro. Agora, é lei andar com farolete ou farol baixo ou luz de rodagem diurna ligado durante o tempo todo, tá, gente? Temperatura do motor também de extrema importância. Luz do airbag, do freio ABS, injeção eletrônica, farol baixo, ar-condicionado e do freio de estacionamento. A luz do ABS, pessoal, lembra o que é o ABS? Sistema antibloqueio, né? Sistema antibloqueio do sistema de direção. Quando você freia bruscamente e o carro não tem ABS, ele trava o sistema de direção, ou seja, as rodas ficam travadas, você não consegue movimentar o carro. Já o sistema ABS, o que ele faz? Ele não deixa a roda travar, continua tendo domínio do seu carro, né, conseguindo dominar as rodas. O veículo, gente, ele é uma máquina térmica, tá? A maioria deles, agora a gente já está tendo outros tipos de motor, um exemplo deles são os híbridos, tá? Que não usam só energia térmica, eles vão usar energia elétrica e energia térmica, e também os elétricos que não vão usar energia térmica, somente energia elétrica. Então, a definição desse tipo de motor aqui, quando você tem, né, o motor a combustão, ele transforma a energia proveniente dessa explosão que tem no motor em energia cinética, em energia de movimento lá nas rodas, tá? Então, isso é energia mecânica. Esse é o funcionamento do motor. E aqui nós temos um desenho, né, das principais peças, embora eu não concorde de ser cobrado dessa forma na prova, viu, gente? Mas gostam muito de cobrar. Peças fixas e peças móveis do motor, tá? Por que isso eu não entendo? Eu preferia que cobrasse a questão da manutenção, né? Porque entender se a peça fica parada ou movimentando não vai fazer tanta diferença assim, embora a gente sabe que a peça em movimento ela quebra mais fácil, tá? Então, vamos lá, o bloco de cilindros. O bloco do motor, ele é fixo, tá? O cabeçote também é fixo. O cárter, o que é o cárter? Aquela peça que fica embaixo, tá? Vocês já viram falar em peito de aço? O que é o peito de aço? É uma cinta metálica para proteger o cárter, porque o cárter ele fica embaixo do carro. Então, às vezes, bate uma pedra, fura, o óleo vaza e o motor funciona sem lubrificação, por isso que dá retífica, a pessoa acaba perdendo o carro por causa da perfuração no cárter. Então, tem o cárter, cabeçote, bloco de cilindro e mancais fixos. Esses mancais, eles abraçam as peças no momento que encaixa o cabeçote no motor. Então, aí tem a disposição das peças, a maioria dos motores tem esse desenho, que a gente vai ver que tem outros tipos de motor em box, né, que tem um outro formato, mas é da mesma forma. Pode falar, André. Na minha prova caiu uma pergunta a respeito disso aí. Eu nem estudei sobre. Ela perguntou qual era a peça mais pesada do motor. Do motor. Eu não sabia, né? Eu chutei, né? É o bloco de cilindro. É o bloco de cilindro. Sim, o bloco do motor. Inclusive, gente, a identificação do motor, para quem não sabe, o motor, ele desde 2008, ele é identificado e vinculado ao carro. Eu não posso trocar o motor do meu carro do jeito que eu entender. E a identificação é feita no bloco, justamente por ser a peça mais robusta do motor. Tá? O bloco é extremamente pesado. Caiu das duas vezes que eu fiz a prova, caiu essa pergunta. Qual é a peça mais pesada do motor? Aí estava lá e era o bloco de cilindro. E eu mas da segunda eu já acertei. Que bom, isso aí. Fiquei com muita raiva de ter errado a primeira. É horrível, né? Então, vamos lá. E quais seriam as peças móveis, então? Eu lembro, gente, para quem... eu não sou tão velha assim, tá? Mas eu lembro de assistir, quando eu era nova, eu gostava de assistir o Telecurso 2000. E teve uma palavra que ficou na minha cabeça, que foi o virabrequim. Não sei se vocês já ouviram falar essa palavra, né? 2 giros do virabrequim. O virabrequim nada mais é do que o eixo de comando de válvulas ali. Ele vai movimentando e os pistões, eles vão
movimentando também. Então, o pistão é uma peça móvel, anéis é uma peça móvel, eixo de comando de válvulas, eixo de manivela, biela, volante do motor, tudo isso vai movimentar para fazer o motor funcionar. Nós temos um desenho aqui, um exemplo do motor funcionando, para vocês entenderem melhor, tá? Esse aqui é a diferença entre, nós temos dois tipos de motores mais comuns e que mais caem em prova, que é o motor de Otto e o motor a diesel. O que é a diferença? O motor de Otto, motor a gasolina e a álcool, que é o chamado motor de Otto, que foi por causa que quem desenvolveu esse motor foi o moço de sobrenome do Otto, tá? Então, ele faz o seguinte, ele precisa de uma centelha, uma faísca. Sabe aquele isqueiro, quando tá parando de acabar o gás e dá só uma faísquinha, a gente consegue acender o fogo? Aquilo é uma centelha. Ele precisa da centelha para poder causar a explosão. Já o ciclo a diesel não tem centelha, não tem vela no motor a diesel, tá? Essa é a diferença entre o ciclo de Otto e o ciclo a diesel. A combustão é por compressão no ciclo a diesel. No ciclo de Otto é por centelha. Vai ser aquela centelhazinha que vai liberar. Então, quando eu tenho um motor de 2 tempos, eu vou ter um giro completo do virabrequim, né? Ele vai movimentar um giro inteiro, 360 graus. Motor de 4 tempos, ele vai ter 2 giros do virabrequim completos, tá? Ele abaixa, sobe de novo. Então, são 2 giros. Isso é a diferença do tempo do motor, tá? Porque a gente vai ter mais etapas acontecendo no motor. E são exemplos, nós temos motor montado, a montagem, tá, gente? Motor em linha, motor em V, motor em box, vai depender da estrutura do carro. Tem carro que não cabe um motor, né, muito grande, ele vai desenhar, o engenheiro vai desenhar um motor, só o desenho, mas todos têm os mesmos tempos, tá? Então, nós vamos entender agora os tempos do motor que gosta de cair na prova também. Como que é o tempo do funcionamento? Primeiro é a admissão, ou seja, a abertura né, o pistão desce e acontece, imagina uma seringa. Se eu puxo o êmbolo dessa seringa, vai entrar o produto dentro. Isso é o tempo de admissão, que entra o combustível dentro das câmaras. Depois eu tenho a compressão, que o pistão vai subir, vai comprimir aquelas moléculas ali de combustível. Depois eu tenho a explosão, que no momento que vai gerar a centelha, vai movimentar a manivela e vai acontecer esse escape. O escape, né, vai sair gases, vai sair ruído e vai sair a força, tá? Nesse movimento da manivela ali, que vai passar para a árvore de transmissão e fazer as rodas girarem e o carro andar, tá? Então, esses são os tempos do motor. Acontece muito de perguntar, quais são os tempos do motor do ciclo de Otto? Aí vai estar lá, admissão, compressão, explosão, escape. Normalmente, lembrado, cuidado com a letra A, tá? Não é que não vai ter letra A certa, não, mas leia todas as alternativas, encaixando a alternativa na pergunta, e vocês vão conseguir responder certinho. Então, aqui tem o desenho né, justamente como eu falei, o pistão movimentando, a entrada de combustível, compressão, combustão e o escape. Aqui nós temos o motor funcionando. Tá dando, ou não está movimentando? Está movimentando aí para vocês? Isso aqui seria um videozinho, mas não está aparecendo. Não está dando para ver movimentando aí não, né? Não. Porque essas manivelazinhas aqui, ó, isso aqui é o pistão, né? Ele movimentava, abaixa, sobe, as manivelas movimentam. Isso aqui é a correia dentada que vai fazer, ligada no volante do motor, todo esse movimento aqui. Quem aqui viu na televisão um acidente que teve os jovens lá de Camboriú, dentro da BMW? Vocês viram esse acidente? Eu vi no jornal. Então, esse acidente, pessoal, aconteceu porque esse motor do ciclo de Otto, tanto a álcool quanto a gasolina, tá? Ele não faz a queima completa. Que é isso? Quando explode, fica alguns restos ali sem queimar. E essa que não queima, ele sai como fuligem, por isso que dá aquela sujeira no sistema de escape, ou como monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono, ele não tem cheiro, ele não é perceptível,
mas ele é extremamente tóxico. Por isso que a gente não deve funcionar veículos, né, dentro de garagem, ficar em locais fechados, estacionamento por muito tempo, porque esse gás é extremamente tóxico. O que eles fizeram? Eles trocaram o sistema de escapamento logo após a saída do motor. No trocar o escapamento, o encaixe da BMW ele é perfeito. Quando colocou outro escapamento esportivo, não encaixou direito e aconteceu o sistema todo. Então, muito cuidado com essas trocas, viu, gente? Estou comentando para ficar de experiência aí para vocês. Então, aqui nós temos o exemplo do motor 4 tempos de Otto, motor 4 tempos a diesel, lembrando que não vai ter centelha, e 2 tempos de Otto. Só que as animações não estão funcionando na apresentação para vocês. Agora nós vamos começar a falar de manutenção. Como é feita a manutenção? Com o que eu devo preocupar primeiro? Primeira coisa é preocupar com o sistema de lubrificação, sistema de arrefecimento, correia dentada. Se eu não fizer nada disso, aí o meu carro vai para a retífica, que é refazer os encaixes do dentro do motor. Vamos falar de um por um, tá? Sistema de alimentação, gente. O que gosta de cair de sistema de alimentação? É justamente a mudança que teve agora na maioria dos carros, que deixou de ser o carro carburado. O que é o carburador? É o responsável por misturar, fazer a mistura combustível com comburente. O que é o comburente? O oxigênio. Então, ele mistura isso, mas fazia a mistura de forma vaporizada, não é tão eficiente igual a injeção eletrônica, tá? Ele aumenta o potencial explosivo do combustível. Na injeção eletrônica, faz isso de forma eletrônica, dosada. Então, esse canister, que é esse responsável, que entrou no lugar do carburador para fazer essa mistura de forma eletrônica, ele ajuda na não poluição do ambiente, ele ajuda na economia do combustível. Então, ele entra muito na prova no sentido que mistura mecânica com meio ambiente. Então, nós temos essa situação do carburador e do canister. Carro carburado, ele gasta mais combustível. Já o carro com injeção eletrônica, ele gasta menos. Quais são as peças, as principais peças do sistema de alimentação? Tanque, tubulação, canister, né, igual eu estou falando, muito dele, filtro de ar, filtro de combustível, bomba de combustível. E qual que é a manutenção? Substituição dos filtros, substituição da bomba, limpeza dos bicos de injeção. Como que é o ideal para o sistema de alimentação funcionar do carro? Gente, se eu tenho um carro ciclo de Otto, que é um carro álcool gasolina, um carro flex, eu devo colocar a cada 10, por exemplo, se eu ando cada 10 gasolina, um álcool, ou a cada 10 álcool, um gasolina. Por quê? O álcool, ele tem água, ele enferruja os bicos. A gasolina, ela já tem, ela é diluente, então ela vai limpar os bicos, mas ela também corrói os bicos. Então, o ideal é, se eu uso muita gasolina, a cada 10 eu troco uma vez para fazer essa limpeza dos bicos e não enferrujar e também não corroer, tá? Lembrando que esses bicos também têm tempo de vida útil, tá? Tem tempo de manutenção aí, cada carro vem, cada sistema vem já com o seu tempo. Na revisão do seu carro já vai ter que trocar, dependendo da quilometragem ou do tempo de uso. Sistema de lubrificação, gente, é muito importante esse sistema, lógico que não menosprezando os outros, mas ele serve para diminuir o atrito e o calor. Quando a gente esfrega uma mão assim na outra, não esquenta? Esquenta muito, né? Por causa do atrito. Então, se tiver atrito, além da explosão, ainda vou ter um calor gerado pelo atrito. Então, esse sistema de lubrificação que passa o óleo, literalmente, entre as peças do motor, tá? Entre esse sistema de lubrificação, ele tem filtro. Por quê? Porque esse óleo ele precisa ter contato com as peças. E são muito rentes essas peças, esse funcionamento. Então, esse sistema é de extrema importância a qualidade do óleo e a característica do óleo usado. Como eu vou saber qual óleo usar no meu motor? Essa informação vem no manual do carro. Se o carro for muito antigo, aí você vai perguntar lá para o frentista do posto, tá? Mas, normalmente, essa informação é de acordo com cada carro e cada tipo de motor. Por que é interessante saber a qualidade do óleo?
Porque o óleo é um componente químico, por exemplo, se você deixar um óleo de banho na janela do banheiro, e ele for pegando sol, pegando calor, ele vai sofrer um processo que chama rancificação. Até uma carne, que às vezes fica fora da geladeira por pouco tempo, aquela gordura dela, ela fica com ranço, né? Um cheiro ruim. Essa rancificação é uma das reações que o óleo sofre. Então, esse óleo, com muito tempo ali batendo no motor, sofrendo calor, ele perde a qualidade de lubrificação dele. Então, ao olhar o nível do óleo, não é só o nível do óleo que a gente verifica. Eu vou olhar o nível e eu vou ver também a capacidade dele de lubrificação. Passa no dedo e vê se ele realmente está lubrificando. A cor, a característica, visualiza se mudou. Tem óleo que chega a talhar de tanto tempo que a pessoa está usando. Ele não está protegendo seu motor, você pode vir a ter que retificar o seu motor por causa de falta de lubrificação entre as peças, tá? E ter problema de acender a luz da temperatura também, viu, gente? Então, acender a luz da temperatura nem sempre é o sistema de arrefecimento. Pode ser o sistema de lubrificação também, porque ele cuida dos dois. E focar que esse sistema ele precisa de filtro, porque o óleo ele permeia, né, todas as peças do motor. Então, a questão do sistema de lubrificação é de extrema importância para a vida útil do meu carro. Como eu devo verificar o óleo? Todo carro, na hora que você abre o capu ou o capô, dependendo do jeito que a pessoa gosta de falar, você vai ver um anelzinho, que é um anel de verificação da paleta de óleo. Alguns você vai só torcer, ele vai soltar. E sempre a verificação tem que ser com o carro no local plano, a gente está falando de nível, né? A gente tem um local plano, com motor frio, porque se tiver o motor funcionando, o que vai estar acontecendo? O óleo está no meio das peças, eu não vou verificar o nível que está ali no cárter, não. Eu vou verificar o nível, né, que não é real, porque tem muita quantidade de óleo circulando ali, que a bomba, o carro está funcionando, a bomba está jogando óleo por meio das peças. Então, eu vou verificar o nível do óleo, a validade, a viscosidade dele, como eu falei, né? A característica dele tem que estar mesmo de quanto você colocou. Verificação deve ser feita semanal ou até diária, dependendo do uso do carro, viu? Motor sempre frio e em local plano. Feito isso, eu estou evitando de ter vários prejuízos com o meu carro aí. Isso aí é um exemplo da paletinha e o nível do óleo, para quem nunca viu, tá? Quem tem carro aí já faz, vai no carro do pai, no carro do amigo, no carro do patrão e verifica aí. Então, eu só devo usar o óleo recomendado pelo fabricante do meu carro. Por quê? Existem alguns tipos de motor que têm componentes diferentes. Então, eles exigem uns óleos mais novos, mais modificados. Esses óleos mais novos, gente, quando você coloca W, né, cada um tem uma dosagem. Como que funciona esse óleo? Ele tem um índice de lubrificação. Porque as peças podem estar tão juntas que, às vezes, um óleo mais denso ele não vai conseguir circular. Então, você tem que usar o óleo específico para o seu carro para não ter prejuízo também. Sempre que trocar o óleo, substitui o filtro. Isso é indicação, viu, gente? A maioria das pessoas não fazem. Mas o ideal é trocar o óleo, troca o filtro. Porque se o óleo estava ruim, o filtro já está sujo, tá? Um dos sistemas mais bonitinhos que eu acho do veículo é esse sistema aqui, que é o sistema de arrefecimento. E agora, no calor, a gente tem que preocupar mais ainda com ele, né? O Wellington, pode falar, Wellington? Igual você está falando aí sobre o nível de óleo, a gente também tem que olhar o nível da água também, por causa do radiador. Não, tá chegando agora, Wellington. Olha aí a foto que tá na tela. O nível da água é o sistema de arrefecimento. Quando a gente fala arrefecer, a discussão estava calorosa, quando de repente se arrefeceu, se refrescou. Tá? Então, arrefecimento é o sistema de refrescar o carro mesmo. E ele é feito por água, fluido e ar, tá? Como que é feito esse arrefecimento? Nós temos as principais peças: radiador, ventoinha, bomba d'água, válvula termostática e as mangueiras. Lembrando que se o seu carro ele for de fluido, né, eu comprei o carro e no manual está pedindo para colocar fluido de arrefecimento. Quem nunca viu um líquido rosa, cor de chiclete, tá? Esse fluido, ele tem um calor específico menor que o da água, ou seja, ele rouba mais calor. Se meu carro for a fluido e eu colocar água, ele vai esquentar.
Se meu carro for a água e eu colocar fluido, pode ser que dê problema nas mangueiras. Então, eu tenho que analisar direitinho o manual do carro para que o sistema de arrefecimento funcione corretamente, tá? Aqui nesse sistema não tem filtro. Então, muito cuidado com a pergunta na prova. Quais os sistemas têm filtro? Sistema de alimentação tem, sistema de arrefecimento não tem, e sistema de lubrificação tem. Então, muito cuidado com a questão do filtro. Além das peças do sistema de arrefecimento, reservatório de água, né? Lógico. Esse sistema vai ser ar, água ou fluido, tá? Lembra disso. E aqui é o sistema funcionando. Pena que as animações não estão chegando para vocês aí, né? Não está dando, não sei porque não está movimentando. Mas o que eu devo fazer para manutenção do sistema de arrefecimento? Limpeza periódica do radiador, tá, gente? Qualquer coisa que esteja presa no radiador aqui pode prejudicar o meu sistema de arrefecimento. Batidas frontais, a pessoa bateu, esbarrou num cachorro e ficou alguma coisa presa, ou alguma peça mesmo do carro que afundou e segurou o radiador, amassou, ele não vai fazer o sistema de arrefecimento correto. Além de verificar o radiador, eu também preciso verificar o reservatório de água. Aí, esse reservatório de água, por exemplo, agora no calor, né, que as pessoas andam com o ar-condicionado ligado maior tempo, e o ar-condicionado usa água, viu, gente? Então, abaixa o nível de água. Então, é muito interessante verificar o nível de água agora no calor praticamente todos os dias. E todos os dias a gente usa ar-condicionado. Então, verificação da água diária, tá? Manutenção. Qual a principal manutenção do seu carro? Igual o Wellington falou. Eu vou verificar a água, vou verificar óleo, vou verificar os pneus. Lembra que o pneu ele não pode estar faceando TWI, né? Ele tem que estar lá com um desenho, um tamanho de desenho, um tamanho de borracha que aguente, né, fazer aderência com o solo no momento para evitar a aquaplanagem. Então, o sistema de arrefecimento está aí, pena que não dá para ver funcionando, né? Mas seria a entrada e a saída de ar. O sistema de transmissão, gente, ele é interessante e gosta de cair na prova, por quê? Porque a gente tem aqueles carros mais caros, né? Carro de tração nas 4 rodas. O que é essa tração nas 4 rodas? A gente tem uma pecinha no sistema de transmissão, que é caro pra caramba, que chama diferencial. Esse diferencial é que vai fazer a força nas rodas. Então, se eu tenho diferencial traseiro, tração traseira. Se eu tenho diferencial dianteiro, tração dianteira. Se eu tenho um diferencial para cada roda vai tracionar diferente. Eu consigo mandar força diferente para cada roda. Por isso que chama carro com tração nas 4 rodas, tá? Os famosos por 4. Então, a gente tem a árvore de transmissão, também conhecida por algumas pessoas como cardan, tá? Nos carros maiores são chamados de cardan, por isso tem até um túnel nos carros, que chama túnel do cardan, tá no meio do carro, então quando você vai passar, você entra no banco de trás, levanta aquele túnel ali, é por onde passa a árvore de transmissão, por onde passa esse cardan, que vai pegar a força gerada aqui no motor e transmiti-las para as rodas, tá? Isso chamado árvore de transmissão. Alguns veículos têm até exigência de cinta de segurança para a árvore de transmissão. O que é isso? A cinta de segurança ela tem que segurar, porque se ônibus, caminhão, se essa árvore de transmissão cai no chão, quebra, trinca, acontece muito, causa um acidente muito pior. Então, tipos de tração, já falei, né? Se tem diferencial na frente, tração dianteira, diferencial atrás, tração traseira, e se tem o diferencial, né, central e nas 4 rodas, eu tenho força nas 4 rodas, chegando aí. E aqui a gente tem o desenho e a animação das marchas. Porque o que acontece? O sistema de transmissão é o sistema responsável por dividir essa força. Como que funciona a força do carro, a força que vai para a roda? Se eu estou na marcha menor, eu estou mandando mais força. Se eu estou numa marcha maior, eu não estou mandando tanta força. Então, vai diminuindo a força. Primeira marcha, muita força. Por isso que fala, tanto para descer ou para subir, você vai descer engrenado, subir engrenado, numa marcha menor, uma marcha mais forte, tá? Primeira marcha é responsável por tirar o carro da inércia, fazer o carro movimentar.
Aí a segunda marcha já deixa o carro mais solto, a terceira marcha vai soltando mais. Quando você está de quinta marcha, você praticamente não está mandando força para as rodas. O giro do motor, aquele giro lá que a gente mede no tacômetro, desculpa, o tacômetro, que é o conta-giro, né? Ele vai ficar abaixo de 2.500 giros, 2.000 giros. Então, eu estou de quinta marcha, o carro está solto, está desembolando. O que é isso? É como se fosse aquela marcha de bicicleta. Quem que já andou de bicicleta com marcha, você vai mudando, vai tendo que fazer mais força ou menos força para movimentar aquela roda ali. Tá? Então, segurar o carro na caixa, é isso, é colocar uma marcha mais forte para a engrenagem da marcha fazer força nas rodas. Se eu piso na embreagem descendo um morro, eu estou tirando a força das rodas, porque a embreagem, né, o nome embreagem é para neutralizar essa caixa de roda, para neutralizar a força que eu estou mandando para as rodas. Então, se eu pisar na embreagem descendo um morro, o carro vai desembolar. Ele solta, porque eu parei de mandar força para as rodas. Entenderam? Tá claro, gente? Alguma dúvida? Não. Então, aqui nós temos, né, a localização do diferencial central para justamente distribuir essa força e facilitar essa questão do comportamento do carro na curva, tá? A manutenção do sistema de transmissão vai ser o que a autoescola mais gasta, viu, gente? Que é o conjunto de embreagem, tá? Que você vai substituir o disco, porque ele gasta de ficar movimentando, trocando essas catracas mesmo, são um sistema de catracas. A verificação do óleo na caixa, todas as peças têm que ser lubrificadas. Então, essa verificação do óleo, se existe o óleo, se o óleo está vazando, se tem trinca, né? Porque é um sistema de força, de neutralização de força, para trocar essas catracas, isso precisa, né, de ter neutralidade para não quebrar. Por isso que a gente pede, pelo amor de Deus, não passa a marcha sem pisar na embreagem. Você tem que neutralizar para não quebrar a caixa. Né? Isso tudo é a questão da manutenção e bom uso também do veículo, tá, gente? Ajuda demais. Sistema elétrico. O sistema elétrico do carro é interessante, gosta muito de cair na prova essa questão, viu, gente? Porque o sistema elétrico, ele é responsável por gerar, armazenar, converter e liberar energia. O que é isso? Eu vou gerar energia através do movimento do motor, eu gero energia suficiente para me recarregar a bateria. Eu também vou armazenar energia na bateria, eu vou converter, porque a gente tem um alternador de voltagem. Por exemplo, me carregar um celular no carro é uma voltagem, eu gasto 12 volts. Para me acender uma lâmpada já vai ser 24 volts. Então, dependendo da voltagem, para ligar a centelha, 24 volts. Então, cada peça eu vou ter que alternar essa voltagem para direcionar ela, tá? Para facilitar o funcionamento. Então, nós vamos ter, né, essa questão cai demais, viu, gente? Que ele não só gera energia, ele não só libera energia, ele converte, ele armazena. Então, essas são as funções do sistema elétrico do carro. E qual que é a principal peça do sistema elétrico do carro? O motor de partida, né? Além da bateria, lógico, né? Tomar muito cuidado com a bateria também. Mas o motor de partida é que vai te falar se o sistema elétrico está funcionando ou não. Quando você gira a chave e a chave só dá aquele estalinho, sabe? Só dá o clique e não funciona, é sinal que o motor de partida ele não está funcionando. Então, pode ter grande chance daquele carro estar sem bateria. Agora, quando você gira e o carro faz aí já o motor de partida funcionou, mas não tem combustível chegando no local da explosão, não tem combustível chegando nas câmeras. Pode ser bomba, pode ser falta mesmo de combustível, então algum problema diferente. Tá? Então, sistema elétrico, as principais peças: bateria, alternador, distribuidor, cabo de vela, motor de partida, bobina. Então, lembrar dessas questões das peças, viu, gente? Tem até um resumo que eu gosto de pedir o pessoal para fazer: os principais sistemas do veículo e suas principais peças. Então, você fazendo isso, você vai guardar mais fácil, escrevendo mesmo. Porque tem gente que aprende lendo, tem gente que aprende escrevendo, e tem gente que aprende só vendo e ouvindo, que é o caso que nós estamos fazendo aqui. Então, a gente tem que passar por todas as etapas, que às vezes nem a gente mesmo sabe o jeito que a gente aprende melhor. Então, aqui só uma animação
Tá vendo aqui a chave girando, né, pegando a energia que está armazenada na bateria, a chave gira e já libera vai para o alternador que vai distribuir para cada setor a sua voltagem. Qual que é a manutenção? Limpeza da bateria e a troca de velas. As velas, elas têm vida útil, tá, gente? Então, elas têm um tempo que elas vão parar, igual isqueiro mesmo. O carro vai ficando mais fraco, vai tendo menos explosão. Aí você vai sentir que está na hora de trocar a vela, ou pelo prazo mesmo. Igual nas manutenções, no histórico de manutenção, já vai falar, tal manutenção, terceira manutenção do carro, terceira revisão, já vai trocar a vela. Né? Tal revisão já vai trocar a vela, depende muito do carro. Tem umas velas agora que são formadas de lítio, elas duram muito mais do que essas velas normais, convencionais, mas são mais caras também. E a limpeza da bateria é porque os elétrons realmente eles circulam de um lado para o outro para produzir essa energia. Então, em cima da bateria sempre forma uma borra, tá? Aquilo ali tem que limpar para evitar contaminação, senão para de funcionar por sujeira mesmo, questão de movimento de elétron na parte da bateria, superior da bateria ali. E lembrar também que, às vezes, tem mecânicos, tem algumas concessionárias que colocam etiquetas em cima da bateria. Trocou o óleo, vai lá. Então, a bateria é interessante você estar sempre olhando para ver se não tem novidade nenhuma, para ver se não tem uma data aproximando de manutenção do seu carro. Verificação do sistema luminoso, né? Se está falhando alguma luz. Tem alguns carros que até tem um sensor, que se tem lâmpada queimada, ele acende no painel. Pode ser a lâmpada, pode ser um relé, tá? Pode ser a bateria, se não ligar nenhuma lâmpada, pode ser a bateria também. Sistema de freio. É interessante a gente entender que um carro só, um veículo só, ele pode ter vários sistemas de freio nele. Ele não necessariamente ele precisa ter todos e não necessariamente um sistema só. Todos os sistemas de freio, eles são por compressão mesmo, eles vão fazer a roda parar por compressão. Então, eu tenho freio a tambor, freio de sapatas, freio de hidrovácuo, freio de pastilha, freio de disco, freio de lona. Todos eles vão comprimir a roda até fazer a roda parar. Tá? Então, esse sistema tem que estar sempre sendo verificado, no sentido igual a pastilha, ela vai desgastar, o disco ele vai desgastar, a lona, todos eles vão ter desgaste, porque é por atrito mesmo, eles têm que fazer parar por atrito. Então, muito cuidado com o sistema de freio nesse sentido. Existe o freio de serviço, que atua nas 4 rodas, que é o freio de pé, né? Tem gente que fala freio de estacionamento, que atua somente nas rodas traseiras, que é o chamado freio de mão, tá? Então, o freio de serviço é o freio do pé, e o freio de estacionamento, o freio de mão. Não vai cair na prova freio de mão, tá? Vai cair freio de estacionamento. E ele tem atuação somente nas rodas traseiras. E aqui é um exemplo, tá? Do freio tambor. Ele tem um menor potencial de frenagem, porém ele aguenta mais, dura mais tempo. O freio a disco, ele tem maior potencial de frenagem, mais comum nas rodas dianteiras, que eu tenho que parar a frente do carro primeiro, para depois parar a traseira. E a questão do ABS, que eu já falei hoje, né? Já falei outros dias também. A ergonomia, a ciência que estudou, né, que estuda a relação do homem com a máquina, que desenvolveu esse sistema para não deixar as rodas travarem no momento da frenagem brusca, porque normalmente quando você freia bruscamente, todas as rodas travam, tá? Pode travar. Então, o ABS, você chega a sentir o freio trepidando, que ele não está deixando travar, você já aplicou a força necessária, ele já para. Reduz em 20% a distância necessária para a imobilização total do carro, né, quando é uma frenagem, e é obrigatório em todos os veículos desde 2014, agora, esse sistema de ABS. Existem alguns sistemas auxiliares. Sistema mecânico, o que é um sistema mecânico, gente? Igual direção, quando a direção é mecânica. É a força do seu pé, a força do seu pisão que vai fazer parar. A mesma força vai repetir lá. Já o hidráulico é um multiplicador de força. Tá? Você vai pisar e ele vai multiplicar hidraulicamente. É o sistema hidráulico. E o pneumático ele vai usar ar ali dentro para também multiplicar a força e fazer a força aplicada lá nas rodas. O hidrovácuo vai usar
líquido e vácuo para movimentar as forças lá no sistema de freio. Manutenção, verificar o nível de óleo, fazer sangria também, viu, gente? Quem nunca viu no filme aí, que eles vão lá e cortam, aqui está mostrando direitinho, vão lá e cortam essa sangria do freio. Sem o líquido, isso deve ser feito em âmbito, né, dentro do ambiente de oficina. Esse líquido de freio ele deve ser trocado, por quê? Porque em algum momento esse fluido ele para de funcionar corretamente, tá? Por que ele para de funcionar? Porque ele já está gasto. É a mesma coisa do óleo, tá, gente? Então, esse fluido ele precisa ser trocado. Igual tem em filme, que eles vão lá e cortam, e a pessoa morre porque o freio não funciona. Então, por isso tem que ser feita essa troca em oficina, tá? Sistema de direção, como eu já até comecei a falar, né? Sistema de direção usa muito multiplicador de força. O que é um multiplicador de força? Igual se você colocar uma seringa, né? E dentro fazer uma tubulação, e dentro desse colocar a água, ou colocar um outro líquido mais denso, ele vai fazer mais ou menos força, tá? Quando você empurrar o êmbolo. Isso é uma multiplicação de força. Então, eu tenho a mecânica, que você tem que fazer muita força para virar as rodas, a hidráulica, que já começa a usar esse método multiplicador de força, a elétrica ainda multiplica mais ainda, a direção fica mais leve, e a eletrohidráulica, tá? Que vai ficar uma direção balanceada. Lembrando que tanto a elétrica quanto a eletrohidráulica, elas têm um funcionamento que em grandes velocidades, elas travam, tá? Elas não ficam tão macinhas para justamente qualquer viradinha no volante você não sofrer um acidente, por causa da grande velocidade, o grande deslocamento ali. A manutenção. Nós vamos fazer, né, o ajuste no sistema de direção, revisão, lubrificação, limpeza, verificação dos fluidos, né, se o fluido está na quantidade suficiente. Sistema de suspensão. É o sistema responsável por diminuir o impacto causado pelos pavimentos. Então, é o sistema formado, peça principal do sistema de suspensão, o amortecedor, as molas, as coifas que vão encaixar e proteger, né, na torre do amortecedor, a barra estabilizadora, essas são as peças do sistema de suspensão. Sistema responsável para diminuir o impacto causado pelo pavimento, tá? Qual que é a manutenção, então? É observar a eficácia, observar as molas, cuidar bastante da lubrificação, porque é um sistema que a gente não tem costume de verificar a lubrificação dele, por isso que tem carros maiores, você vê, eles vão lavar a carroceria e vai jogar óleo por baixo, para justamente proteger essas molas, para não ficar ringindo, tá? Roda. Qual que seriam os componentes, gente? Roda, o cubo de roda, o pneu e o rolamento. Qual que é a manutenção, né? Questão das rodas. Principal manutenção da roda, ver se não tem trinca, né? E o pneu. Aí nós vamos falar de novo do TWI, da manutenção, né? Aqui tem as partes do pneu. A banda de rodagem, que é a principal peça, que seria o desenho, é onde tem a função mesmo de parar o pneu. A lateral do pneu, também chamada de flanco, de costado, tá? Essa lateral é que faz a sustentação do pneu. Não pode ter bolha, não pode ter rasgo nenhum na lateral do pneu. E os principais números que tem no pneu, né? Ah, o pneu é um 9555, o que significa isso? 195 vai ser a largura em milímetros, o 55 é a porcentagem da largura em relação à altura do pneu, em relação ao perfil do pneu, e 16, por exemplo, vai ser o tamanho do raio, o tamanho da roda que eu vou encaixar ali. E esse pneu, ele tem que estar com TWI, lembrando que o TWI do pneu, né, o chamado também dedo duro, ele tem que estar faceando no máximo. Se estiver abaixo, o pneu já está careca. E aí, pessoal, dúvidas? Mecânica, tranquilo? Ninguém tem dúvida, não? Não é bicho de 7 cabeças, né, gente? Ainda mais para a prova, vocês vão fazer as questões, vocês vão verificar que não precisa ser mecânico. O que é o principal que gosta de cair? As principais peças e qual que seria a manutenção de cada sistema. Então, o que eu preciso que vocês, né, tenham em mente aí hoje? É sair sabendo
E não tem como a gente ficar sem estudar, né? Sem pelo menos ter lido uma vez todos os componentes do sistema do carro, todos os sistemas do veículo. Eu preciso ter, né, essa situação na minha mente, porque senão o meu cérebro mesmo vai me trair na hora da prova. Se eu nunca tiver lido, igual sinalização, né? Se eu nunca tiver lido o significado das placas, eu não vou conseguir responder mesmo. Não dá para adivinhar. As placas, principalmente aquelas placas de atrativo turístico, ninguém consegue adivinhar aquilo. Então, eu preciso ter pelo menos lido pelo menos uma vez, né? Então, gente, já estamos chegando aqui no nosso horário. Eu queria passar para vocês também, né? Toda quarta-feira, então, a gente vai ter o Tira Dúvida e a gente vai ajustando também os horários de acordo com a disponibilidade de vocês. E breve, a gente vai fazer outra jornada. Eu espero com outras pessoas, que vocês todos já sejam aprovados. Qualquer dúvida, pode mandar no grupo também, tá? Que eu vou estar respondendo. Espero ter sido produtivo, tá? E hoje fica como dever de casa vocês fazerem aí as questões, não só de mecânica, mas de primeiros socorros e meio ambiente também, porque é muito tranquilo. Primeiros socorros, a maioria das pessoas tem um conhecimento básico, tá? Porque é o básico do básico que cai na prova. O interessante são as pegadinhas. Por exemplo, para ser socorrista, precisa ser da área de saúde? Para a prova de legislação, não. Tá? Então, isso passa como pegadinha por isso. Porque, para mim, se me perguntar no dia a dia, para ser socorrista tem que ser da área de saúde, a gente vai falar que sim, né? Para a prova, não. O socorrista da prova de legislação é aquela pessoa que está passando ali perto, que vai fazer o primeiro socorro. E o principal para a prova de legislação para primeiros socorros é a segurança dos demais usuários da via. Aquele que está ali, infelizmente, a notícia para ele já não é boa. Né? Agora, os outros que estão passando, então, o que eu tenho que preocupar? Sinalizar o local, chamar o resgate, fazer uma análise correta da cena do acidente, né? Verificar quantas pessoas estão envolvidas, se foi van, se foi ônibus, se foi carro, se foi moto, se foi atropelamento, se tem vítima desacordada. Isso tudo é informação importante para me passar para o resgate. E fazer sinalização, parar o carro fora da pista do rolamento, né? Não mexer nas vítimas, não transportar a vítima, só em último caso o carro vai explodir. Aí você vai tentar movimentar a vítima sem movimentá-la. Por exemplo, eu vou arrancar o banco do carro e vou tirar a pessoa, né, junto com o banco. Aí seria um jeito de salvar sem movimentar, por causa da cervical. Então, muito cuidado nesse sentido para a prova, viu, gente? Dica de primeiros socorros: proteja a sua vida e a vida dos demais usuários da via. Então, em caso de explosão, o único caso que não tem jeito mesmo é que você vai tirar a vítima movimentando o mínimo possível. Mas, tirando disso, não movimento, não coloca o osso no lugar, não tira o objeto encravado no corpo. Se tem o perigo da facada, é na hora que a faca sai, não é na hora que a faca entra. E no acidente também é assim. Às vezes tem um objeto encravado na pessoa, você quer tirar para aliviar a pessoa, e vai causar hemorragia e pode levar a óbito. Lembrar que o choque que cai no primeiro socorro, gente, as perguntas sobre choque, a pessoa está em choque, não é um choque de nervosismo, de histeria, é o choque hipovolêmico. O que é isso? Tem pouco sangue circulando e a pessoa entra em estado de choque. Suor fica pegajoso, a pessoa treme, fica com os lábios arroxeados, as pontas dos dedos azuladas. Então, nesse caso, é o choque hipovolêmico. Ou a pessoa está com hemorragia externa ou está com hemorragia interna. Tá? Então, nesse caso de choque, guardem isso. Pupila uma maior do que a outra. Tá assimétrico, tá diferente. Uma tá grandona, a pupila é a bolinha, né? É a menina do olho. Uma tá grandona, a outra tá pequenininha. É problema no sistema nervoso central. Isso também gosta de cair, viu? Não é intoxicação. Pelo amor de Deus, lá na letra A vai ter intoxicação. Intoxicação é as duas que crescem. Droga também, quando é cocaína, as duas pupilas ficam grandona. Quando é maconha, a pupila já fica pequenininha, passa pouca luz, que a pessoa fica com o olhinho pequeno assim. Então, tomar muito cuidado com isso, que para a prova vai cair. A pupila está assimétrica. O que acontece? Né? Quando a pupila está assimétrica, sistema nervoso central. Normalmente acontece muito com motoqueiro. Cai, machuca a cabeça, traumatismo craniano. Tá? Dúvida? O Wellington levantou a mão. Pode falar, Wellington.
Deixa eu te falar, igual você estava falando aí sobre o nível da água e o nível do óleo, a gente também tem o dever de ver a solução da bateria também, né? É a limpeza da bateria, né? Na hora que eu falei que os elétrons se movimentam, é a solução da bateria que faz os elétrons se movimentarem. Então, aquela sujeira que fica em cima da bateria ele tem que ser limpa, com constância. Né? Se estiver sujando muito, é sinal que o fluido não está legal. Ah, sim. Beleza? Beleza. E outra coisa, esse número que eu mandei mensagem para vocês aí faz parte do grupo? A autoescola, Liberdade, está no grupo. Você pode pedir para te colocar no grupo, viu, Wellington? Ah, sim. Quem não tiver no grupo, pode pedir para colocar no grupo, tá, gente? A gente não liberou o link no grupo, porque tem pessoas que às vezes, né, o grupo eu não ia saber quem vai participar, se entrar alguém ou não, então a gente deixou separado justamente para a gente ter o controle de quem realmente quer, né? Porque, na verdade, nós estamos fazendo uma entrega diferenciada aqui. A autoescola, ela não